Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana, trazendo para vocês mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. Sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo, que é espécies de múltiplo uso, com especial ênfase para a Mata Atlântica. Essa é uma figura esplêndida, idealizada pela Embrapa, e ela mostra a distribuição da vegetação com os seus respectivos benefícios dentro de uma propriedade rural. Para a gente lembrar que as árvores cumprem diferentes funções, não só nos ambientes naturais, mas também em áreas sob intervenção antrópica, sejam áreas rurais, sejam cidades. Todo mundo vai ser beneficiado com a utilização da espécie certa no lugar certo. Essa é uma tecla que eu sempre vou bater muito. Espécie certa no lugar certo. A árvore certa nunca está errada. A gente sempre vai priorizar as nativas, a gente sempre vai priorizar as espécies locais, mas também não vai desprezar, não vai subestimar as espécies consagradas, espécies domesticadas, espécies que possam trazer benefício de alguma forma. A gente vê nesse esquema da Embrapa uma série de benefícios que podem ser obtidos simplesmente com a distribuição adequada das árvores dentro da propriedade. Como, por exemplo, aqui mais à esquerda, árvores em curva de nível associadas a cultivos agrícolas, cultivos comerciais, a proteção de matas ciliares aqui à direita, proporcionada, a proteção das margens de rio, proporcionada pelas matas ciliares. Aqui mais acima, a gente vê a silvicultura comercial, suprindo a demanda de madeira da propriedade. Eu vou além, suprindo a demanda de madeira da sociedade. Eu falei de não desprezar eventuais espécies exóticas consagradas, sempre reforçando, sempre lembrando a ênfase às espécies nativas, o que inclui experimentar essas espécies nativas cumprindo funções que tradicionalmente são concedidas a exóticas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Sistemas agroflorestais que conseguem associar vários serviços, vários benefícios à produção agrícola, corredores ecológicos, áreas que têm que ser protegidas por lei, além das margens de rios, os topos de morros, serras, as encostas muito íngremes. E a vegetação sendo associada, inclusive, à criação de gado, piqueteamento, estabelecimento de cercas vivas, piquetes vivos. E a gente vai falar muito disso. Aqui um outro esquema, um outro desenho da Embrapa, muito didático, feito para crianças, para falar sobre os benefícios das árvores nas cidades e que enfatiza, inclusive, a participação das pessoas, no caso aqui de crianças, porque é um material destinado a crianças. Não dá para ver muito aqui, mas na base aqui do nosso slide está o caminho para quem se interessar pelo material. E mostrando, então, a diversidade de vegetação, os benefícios e serviços que podem ser proporcionados à sociedade. A gente vê animais, né, associação da vegetação com a fauna, frutíferas, mas também outras espécies que parecem ser espécies nativas, enfim. É um desenho esplendidamente didático. E aí a gente começa a falar um pouco sobre o que são esses benefícios, o que é esse uso múltiplo das espécies. A gente mostrou aquele primeiro desenho da propriedade rural, sempre lembrando que as espécies também têm uso na área urbana, mas esses usos se multiplicam em áreas rurais. A gente pode, por exemplo, estabelecer cercas vivas, com morões vivos, usar morões vivos, coisas vivas ao invés de morões mortos. Você tem a vantagem de poder usar no seu morão vivo uma espécie que vai te trazer um benefício além do apoio do arame para a tua cerca. Vocês repararem esses morões, incluindo aqui cactos, eles usam
eles estão sendo atravessados por arame. Existem várias espécies que podem ser utilizadas para estabelecer esses morões vivos. Tem a exótica Gliricidia sepium, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem as nativas, a Bombacopsis glabra, castanha da praia, Eritrina verna, o mulungu, Spondias mombinho, nosso cajá mirim, taperebá, e os angicos, colubrina glandulosa, o só-brasil. Só-brasil que inclusive é uma espécie de madeira, nobre. Não tão falada assim, mas uma espécie ainda muito promissora. E aí, mais uma vez só enfatizando que, independente das espécies que você possa utilizar, sempre pode haver uma solução local, como é o caso dessa utilização dos cladódios de cactáceas. Isso é uma situação de semiárido, ou seja, uma solução de acordo com o conhecimento local e perfeitamente adaptada a essa condição. Então, os quebra-ventos. A gente sabe que muitas culturas, café, por exemplo, são sensíveis a ventos fortes, ressecamentos, geadas, e você pode fazer a proteção contra esses ventos secos, ventos frios, através do estabelecimento de cortinas de árvores. Tem algumas exóticas já consagradas para esse uso, mas existem nativas também com muito potencial. Você costuma fazer muito quebra-vento com eucalipto, quebra-vento com casuarina, em regiões mais próximas do litoral, quebra-vento com diversas espécies exóticas, mas existem nativas que podem proporcionar essa proteção. E a gente sempre deve lembrar que um quebra-vento ele não é uma fileira de árvore, ele, na verdade é uma barreira contra vento que vai ser estabelecida com o escalonamento de plantas com diversos portes, a fim de evitar a concentração do vento. Esse escalonamento de portes vai permitindo a quebra gradual da força do vento, e o bom posicionamento dessas árvores, a boa localização dessas árvores, vai inclusive impedir que do outro lado do quebra-vento seja formado um rodamuinho que poderia ser mais destrutivo até do que se você não tivesse quebra-vento. Então, a gente deve lembrar que devem ser combinadas espécies de diversos portes, e entre as nativas a gente poderia falar de uma arbustiva chamada Ora pronobis, que tem uso múltiplo, inclusive é uma espécie com um valor alimentício fenomenal. A pitanga, também além do baixo porte, é belíssima, é ornamental e alimentícia. Como espécie de porte médio, naquele escalonamento que a gente fala, a gente lembra do araticum, uma anonácea, parente da famosa fruta do conde, que também poderia ser utilizada. A despeito de ser uma espécie mais do norte do país, na situação de Mata Atlântica a gente usaria o araticum. A aroeirinha também é uma árvore de porte médio, pequeno a médio. E para porte alto a gente vai lembrar do ipê, do angico branco, né? Anadenanthera colubrina. Esse colubrina me pega de vez em quando, por isso que lá no início do vídeo eu fui chamar o só-brasil de angico branco, colubrina glandulosa. Enfim, o cajamirim, Spondias mombim. Então, assim, você, numa só estrutura, num só arranjo, você ter mais de um benefício. Você ter a sua cortina contra vento, você combina com espécies nativas com potencial alimentício, até mesmo potencial madeireiro. E vamos. Outra utilização, outro uso múltiplo para árvores seria o sombreamento de culturas. Mais uma vez, o café, cultura muito sensível a variações, temperatura, ventos, etc., etc., e que
dependendo da combinação, dependendo do arranjo, pode obter uma maior produtividade quando no sistema de sombreamento. Uma modalidade de cultivo muito interessante e bastante utilizada em estados como Espírito Santo, por exemplo, região serrana do Espírito Santo. Um café com grande aceitação internacional. É possível, além de aumentar a qualidade, além de aumentar a produtividade, atender uma exigência crescente de um mercado consumidor internacional, cada vez mais influenciado pelo discurso positivo da sustentabilidade. Essa foto ela mostra o uso de espécies exóticas, o uso do eucalipto, que é uma espécie que tem também potencial para madeira, para lenha, para carvão de ótima qualidade. E mais espécies nativas se adaptam perfeitamente a esse papel. Você pode pensar mais uma vez no Sol-Brasil, no Louro da Serra, que são duas espécies com madeira de excelente qualidade. Você pode pensar também na eritrina, espécies com potencial para atração de abelhas. Enfim, grandes possibilidades com as espécies nativas. Cercas vivas. Eu mostrei morões vivos. A diferença da cerca viva é que elas são estabelecidas com o plantio de árvores de forma muito densa e não necessariamente se passando arame. O impedimento à passagem, né, porque no caso a ideia da cerca viva é uma vedação, é uma separação, você pode utilizar espécies que são capazes de crescer com alto adensamento. A gente está falando aí de uma distância entre mudas ou entre covas de semeadura de 30 centímetros, 50 centímetros. E uma cerca viva pode ter utilidade complementar de piqueteamento, de pastagem, banco de alimento para o gado, através do consumo de folhas, e a importante função da vedação contra olhares curiosos. Na foto, a gente mostra a Gliricidia sepium, uma exótica da América Central, que é classicamente usada tanto com aquela função de morão vivo lá do início da apresentação, como para cerca viva, propriamente dita. Mas existem as espécies nativas, a própria Cactácea peresca culeata, o Ora pronobis, bromélias, como a bromélia antiacantha, e uma espécie que é clássica para uso como cerca viva é o sabiá, Mimosa caesalpinifolia, uma espécie também de múltiplo uso, uma espécie sertaneja, espécie do nordeste do Brasil. Também Esquinos terebintifolis, aroeirinha e o maricá, espécies nativas típicas arbóreas de baixo a médio porte nativas da Mata Atlântica. Outra opção do uso da árvore, de uso múltiplo, é pomares de frutíferas nativas, complementando a alimentação do produtor rural. Em cidades, esses pomares podem ser locais de educação ambiental e mesmo polos para coleta de sementes. E, no caso, algumas espécies possuem valor comercial muito alto, como a graviola, uma espécie amazônica, e uma espécie nordestina, que é a espécie da esquerda, é a pitomba da Bahia, que não é parente da pitomba, é só um nome comum, um nome vulgar, um nome popular. Ela, na verdade, é uma mirtácea, ela está muito mais próxima da pitanga do que da pitomba. Eugênia lusquinatiana, que é uma planta ainda pouco conhecida fora do Nordeste e de excelente sabor, também com ampla possibilidade de utilização. Mas a gente pode pensar em nativas também para esses papéis, né? A gente tem inúmeras nativas da Mata Atlântica, o próprio araticum, que eu já citei, a pitanga, a grumichama, que inclusive é muito parecida com essa pitomba da Bahia. A gente pode pensar em palmeiras com fornecimento de frutos, como o próprio palmito jussara, enfim, muitas possibilidades. A Mata Atlântica tem centenas de espécies ainda por serem conhecidas, e muitas são conhecidas regionalmente, conhecidas por pequenos grupos, conhecidas por nicho, e tem que ser mostradas. E aí a gente começa a falar de algumas espécies.
A aroeirinha, Esquinus terebintifolius, espécie com múltipla utilização, restauração florestal, uma das espécies nativas da Mata Atlântica com maior capacidade de atração de pássaros. Uso na arborização urbana, que é o caso exemplificado aqui na imagem mais à esquerda. Uso medicinal reconhecido, inclusive, pelos serviços oficiais de saúde, pelo nosso Sistema Único de Saúde. Salve o SUS, agradeça a existência do SUS. E a aroeirinha é uma das espécies de plantas medicinais com a utilização recomendada pelo SUS. Um potente anti-inflamatório, um potente antisséptico. Já utilizei a aroeirinha para problemas de saúde. Essa espécie pode ser recomendada sem medo, porque não sou eu que estou recomendando, é o Serviço Médico Oficial de Saúde do Brasil. É uma espécie que tem sido usada na alimentação, na forma dos seus frutos, que são usados como tempero. A pimenta rosa, um tempero até com um certo valor comercial, em torno de 30 a 50 reais o quilo no mercado. Com certeza para o produtor não é tudo isso, mas se você considerar que é uma árvore que pode ser plantada para outra função, você está tendo um acréscimo, você está tendo um a mais, você está tendo um extra, você está tendo um DX. Você plantou a aroeirinha para cerca viva e de brinde ganhou frutos que vão te dar, vão te agregar valor na tua renda. Ela é atrativa de abelhas, serve como pasto apícola, função em sistemas agroflorestais e, a despeito de não ter grandes fustes, não ter troncos nem sempre retilíneos, possui madeira de boa qualidade, pequenas peças, tem possibilidade de uso. Em contrapartida com a pequena e humilde aroeira, a gente tem o espetacular guapuruvu, Schizolobium paraíba, ficheiro, guapuruvu, potencial para restauração florestal, afinal de contas é uma grande atrativa de abelhas, o que também dá a ela uma função importante dentro do pasto apícola, dentro da produção de mel, da atração e sustento de abelhas nativas também. Útil em sistemas agroflorestais, é uma das espécies que pode ser utilizada para sombreamento de culturas, em substituição a espécies exóticas. É uma espécie que tem uma certa utilização para madeira, embora ela tenha uma madeira mole, a gente vai ver que há um potencial a ser explorado. E um uso que tem se popularizado para o guapuruvu é utilização para confecção de bijuterias e até mesmo biojoias. Joias que utilizam uma combinação, um misto de materiais preciosos, como ouro ou minerais preciosos, e partes de plantas. E a semente do guapuruvu parece que foi confeccionada pela natureza para uso como biojoia. E aí, como eu falei, embora o guapuruvu seja uma espécie de madeira mole, não é nem recomendada para arborização urbana por causa do porte grande e da facilidade com que esses galhos se quebram, mas o primo amazônico do guapuruvu, o chamado paricá, que é a variedade amazônica do Schizolobium paraíba, é a espécie nativa mais plantada do Brasil, com ampla utilização para polpa de celulose e para processamento mecânico da madeira. Quero mandar aqui nesse slide um salve para o meu amigo Alexandre Mel, um dos grandes especialistas brasileiros na espécie, o paricá. Valeu, Mel! Outra espécie, vamos para mais uma, colubrina glandulosa. Falamos muito dela ao longo dessa apresentação, vale falar mais um pouco. Espécie com ampla utilização, restauração florestal, atrativa à fauna. Uma espécie que pode ser usada em arborização urbana e não é explorada, mas é uma espécie com
potencial para arborização urbana. Também atrativa para abelhas, pasto apícola. Utilização, é uma coringa em sistemas agroflorestais. Se presta sombreamento de culturas, se presta como morão vivo, se presta a formação de estoques de madeira. É uma árvore com madeira belíssima, como vocês estão vendo aqui nessas peças brutas aqui embaixo. Essa madeira de cor amarelada, amarelo acastanhado. Enfim, eu acho essa cor belíssima. E não é uma espécie de silvicultura difícil, o crescimento é muito satisfatório. Enfim, para quem é produtor rural, para quem é silvicultor urbano, para quem é silvicultor, fica a dica. E vamos para outra. Euterpiédolis, famosa Jussara, palmito doce. Uma das espécies mais úteis, é considerada uma espécie-chave, aquelas espécies que sustentam todo o desenvolvimento de um ecossistema, abastece uma cadeia alimentar imensa, se presta por isso à restauração florestal, não é muito explorada, mas tem potencial também para arborização urbana. A gente usa pouca palmeira na arborização urbana. É claro que a palmeira não tem a mesma finalidade da árvore propriamente dita, mas ela tem sua função, tem seu valor, projetos paisagísticos, grandes espaços, bosques urbanos. É uma espécie que tem que ser utilizada em sistemas agroflorestais. Todo sistema agroflorestal deveria ter uma palmeira. As palmeiras têm múltiplas utilidades. Eu estou falando aqui da Jussara, mas eu poderia colocar como outras palmeiras para uso em sistemas agroflorestais, especialmente a pupunha, a amazônica pupunha. Mas eu estou enfatizando aqui a Jussara. O uso clássico da Jussara é para o palmito, o que levou quase à extinção das suas populações, mas uma outra fonte de alimentação proporcionada pela palmeira Jussara são seus frutos, que são muito semelhantes ao açaí. Afinal de contas, a Jussara é uma parente tão próxima do açaí que gera híbrido com açaí, Euterpiédolis com Euterpe oleracea, gera uma espécie híbrida. E os frutos da Jussara podem ser utilizados da mesma forma que os frutos do açaí. E isso seria uma forma de se manter a Jussara de forma sustentável, porque a extração do palmito da Jussara leva à morte do indivíduo. Ao contrário do seu primo açaí, que rebrota, a Jussara não rebrota. Então, a extração do palmito decreta a morte da árvore. O uso dos frutos seria uma forma de gerar renda sem você perder a árvore e manter todos os benefícios que ela pode proporcionar na sua propriedade. Também pasto apícola, também atrai abelhas. Aliás, eu tenho a impressão que a Jussara atrai todo tipo de animal, inclusive animais que vêm atrás dos animais que a Jussara atrai. Enfim, é uma das espécies de maior potencial, na verdade já vem sendo utilizada, já é um potencial conhecido e que deve ser mais e mais ecoado dentro do processo produtivo das propriedades rurais e da própria silvicultura brasileira. Então vamos a uma planta que não é exatamente uma árvore, ela é um arbusto, é uma trepadeira, o Arapronobis, espécie mais conhecida Pereschia coleata, e uma prima próxima, Pereschia grandifolia, que nem é tão boa assim para alimentação, mas tem uso como cerca viva também, como ornamental. A Pereschia coleata, aqui nessa imagem, é das folhas brancas. A Pereschia grandifolia é essa foto aqui do alto à esquerda, das grandes flores rosadas. A gente vê aqui à esquerda, mais abaixo, uma cerca viva feita com estacas de Pereschia coleata. Essas estacas ainda vão crescer e isso vai se tornar impenetrável.
Mais à direita aqui a gente vê frutos de Peresca coleata, os quais, sendo removidos esses espinhos com cuidado, são frutos comestíveis e gostosos. O Ora pro nobis, embora seja pouco pensado para a restauração florestal, poderia te proporcionar, por exemplo, um acero verde. Afinal de contas, é uma planta de muito baixa flamabilidade. E te traria como adicionais o cercamento da tua área de reflorestamento, por exemplo, a função mais importante dela, que é a alimentação. O Ora pro nobis, no estado de Minas Gerais, é considerado como patrimônio imaterial do estado. O frango com Ora pro nobis é o prato de excelência quando se fala nesse patrimônio material. Um alto nível de proteína, ferro, é chamada de carne do pobre, e esse termo está longe de ser um demérito. O Ora pro nobis sustenta muita gente no estado de Minas Gerais, e a gente tem tentado propagar essa cultura da utilização do Ora pro nobis em outros lugares, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Pasta apícola, muito atrativa de abelhas. E, como falei, ampla possibilidade de utilização em sistemas agroflorestais. Mais uma, falo muito dessa espécie, que é o camboatá. O primeiro vídeo do canal foi sobre a mata do camboatá. Essa é uma das espécies de camboatá, gênero Cupania. Na verdade, camboatá é mais de um gênero chamado camboatá, mas o camboatá verdadeiro, digamos assim, seria o gênero Cupania. A Cupania oblongifolia é a espécie mais comum aqui na cidade do Rio de Janeiro. E também há outra espécie de uso múltiplo. Restauração florestal, crescimento rápido, potencial pouco explorado ou quase não explorado para arborização urbana. Muito atrativa de abelhas, eu quero chamar a atenção para a relação das sapindáceas, as cupâneas em especial, com as abelhas nativas, as abelhas sem ferrão. É uma das espécies mais procuradas por essas abelhas, e é fundamental tê-la nos projetos de restauração florestal para que a gente possa ter sustento para essas abelhas nativas. Me ajuda que eu te ajudo. Algum vídeo meu usou esse termo. Me ajuda que eu te ajudo. Cabe em sistemas agroflorestais, principalmente porque, além de proporcionar sombreamento e esse suporte para abelhas, pode servir também como sombreamento de culturas. A madeira do camboatá tem uso na propriedade rural, como morões, como escoras. E, após o corte, a árvore rebrota. E esses galhos finos do rebrote, geralmente quando a gente quer explorar uma árvore por talhadia, ou seja, cortou, mas vai utilizar novamente aquela árvore através da sua rebrota, muitas vezes sai mais de um rebroto. Seria interessante que, no momento do desbaste desses rebrotos, o material removido possa ser utilizado como cabo de ferramenta. É uma espécie maravilhosa para uso como cabo de ferramenta. Não quer dizer que você vai sair cortando o camboatá à toa, não é verdade, meu amigo? A gente vai ressaltar que existem sistemas. O camboatá é uma espécie que pode ser explorada através de rebrota, e é assim que se deve ser retirado um cabo de camboatá. O pau-jacaré, Piptadenia gonoacantha, uma espécie também de múltiplo uso, e onde eu quero ressaltar um potencial monstruoso para uso para produção de carvão. É uma das espécies, se não a espécie da Mata Atlântica com o maior potencial calorífico. Então, lenha e carvão é um uso de excelência para essa espécie. Ela
suporta o plantio em consórcio ou até mesmo em povoamentos puros, plantios puros. Pode ser manejada por esse regime que eu citei da talhadia, ou seja, você corta e ela rebrota. Você pode fazer mais de uma chamada rotação, ou seja, pode utilizar a espécie mais de uma vez. Cada uso que você faz da sua árvore você chama de rotação. Crescimento rápido, boa cobertura de copa, deve ser usada para restauração florestal, fundamental para a restauração florestal. Uso medicinal tem princípio ativo anti-inflamatório, ainda em estudo pela medicina, mas com grande possibilidade de uso muito em breve. Espécie atrativa para abelhas, mais uma para pasto apícola, justamente por esse uso múltiplo, uma espécie que tem que ser usada em sistemas agroflorestais. Boa madeira, a despeito da gente ter o problema dessas, como a gente vê aqui nessa imagem aqui mais à direita, embaixo, o pequeno problema desse ritidoma, que corta como gilete. E o jacarandá da Bahia, a Dalbergia nigra, espécie quase extinta do ponto de vista comercial na Mata Atlântica. Apesar do nome jacarandá da Bahia, o norte do Espírito Santo era o principal local de ocorrência do jacarandá da Bahia. Um dos maiores, um dos caras mais polêmicos da história das florestas brasileiras. Ele fez fortuna acabando com o jacarandá da Bahia do Espírito Santo, né, o jacarandá do norte do Espírito Santo. Chamava-se Rainol Greco. E uma vez Rainol Greco foi perguntado: o senhor tem consciência sobre as consequências dos seus atos? E Rainol Greco respondeu: a consequência é o lucro. E assim foi embora a Mata Atlântica brasileira, e assim o jacarandá da Bahia teve as suas populações naturais reduzidas de tal forma que hoje a espécie é considerada muito ameaçada de extinção, mas eu tenho também uma notícia boa. Ela se presta perfeitamente a sistemas silviculturais, pode ser plantada em sistema de enriquecimento em áreas de floresta degradada, pode ser plantada em consórcio dentro de sistemas agroflorestais, pode ser plantada junto com sistemas agrícolas, dentro de um sistema chamado Tongia ou Taungia, um sistema desenvolvido na Ásia, em que a agricultura, a lavoura tradicional, a lavoura de subsistência, vai sendo conduzida com árvores já predestinadas ao corte no futuro, para entrar como uma renda futura para a propriedade. O jacarandá da Bahia eu não considero, do ponto de vista estritamente de silvicultura comercial, eu não considero uma espécie, eu considero uma commodity. É outra espécie também com esse uso múltiplo, atrativa para abelhas. Enfim, além de ser uma árvore muito bonita, a gente pode observar aqui nesse canto direito, o detalhe das folhas, é uma árvore harmoniosa, uma árvore que poderia ser utilizada, inclusive, em arborização urbana. Enfim. O jatobá, Hymenaea corbaril, é uma árvore nativa, grande porte, muito atrativa de todo tipo de fauna, inclusive fauna de grande porte, por isso tem que ser usada em restauração florestal. Se prestaria à arborização urbana desde que em grandes espaços, é uma árvore muito grande, uma árvore de vida longa, espécie com consagrado uso medicinal. A medicina do interior, a medicina da roça, a medicina dos indígenas também, utiliza o jatobá para diversas finalidades, em especial como anti-inflamatório e para afecções respiratórias. O vinho de jatobá, a resina, o breu do jatobá são utilizados. Não estou fazendo receituário, apenas citando usos populares.
E o jatobá é uma espécie pesquisada também pela medicina convencional, pela medicina oficial, e tem propriedades medicinais poderosas. Tem uso para alimentação. Esse fruto duro guarda no seu interior grandes sementes e uma polpa farinácea muito nutritiva também, atrativa de abelhas. Deve ser incluído em sistemas agroflorestais, tanto por essa possibilidade de atração de abelhas, utilização alimentícia, como também pensando-se num uso futuro para madeira. É madeira de excelente qualidade, é madeira de uso comercial, é madeira procurada e é outra que fica a dica. Hashtag fica a dica. O genipapo, a genipa americana, a árvore de cujo fruto os nossos valentes índios tupinambás aqui da cidade do Rio de Janeiro extraíam tinta preta, que era a tinta da guerra. O genipapo era o fruto do qual se produzia tinta para o índio se enfeitar para a guerra. Então ela está enraizada na cultura, está enraizada na história do nosso país. Se não bastasse isso, é uma espécie procurada pela fauna, longa vida, pode entrar no início de um processo de restauração, de processo de reflorestamento, ela vai permanecer por longos anos ali, prestando seus benefícios, frutos comestíveis. Algumas pessoas não apreciam o fruto, mas apreciam seus subprodutos, como o licor de genipapo, que está aqui mostrado. Também é uma espécie medicinal, também atrativa de abelhas, deve entrar em sistemas agroflorestais e tem madeira de boa qualidade, que geralmente isso não é uma característica lembrada para o genipapo, mas dentro principalmente da propriedade rural, tem madeira que pode se destinar a múltiplos usos. E a gente eu falo no corte de árvores, e talvez muita gente possa ficar pensando, não sei o que, eu quero engenheiro florestal. Mas o engenheiro florestal é o profissional que tem a função, a gente é formado para compatibilizar o uso dos recursos naturais, compatibilizar com o conforto da sociedade. A floresta presta múltiplos usos. Esses usos, a floresta nos presta múltiplos benefícios. Esses benefícios podem ser diretos e indiretos. O engenheiro florestal está envolvido nos dois. Então, sim, eu vou falar em cortar uma árvore, mas eu também vou falar que essa árvore tem que ser reposta. Eu vou falar que você não vai cortar uma árvore por cortar. Isso é feito com planejamento. Essas árvores são distribuídas de forma a que você as corte de forma escalonada. Você vai fazer um manejo das árvores da sua propriedade. Você vai manejar as árvores também numa cidade, quando você fala no manejo da arborização urbana, na implantação dos bosques. Isso tudo demanda planejamento, demanda cuidado, demanda manutenção. Então, você não vai fazer isso de qualquer maneira. Você vai ter um profissional capacitado por trás desse trabalho. Esse profissional, em muitos casos, vai ser um engenheiro florestal, eventualmente vai ser um engenheiro agrônomo, o biólogo também está capacitado para parte desse processo. Então, são tarefas que exigem o concurso de equipes multidisciplinares. Os geógrafos. No caso das cidades, do estabelecimento da arborização urbana, você tem o urbanista participando, a engenharia civil, enfim. É tarefa para construção coletiva. E assim nós encerramos o vídeo dessa semana do nosso canal Florestas Secundárias. Só posso agradecer a todos vocês e peço que sigam minhas redes sociais. Está aqui meu endereço no Instagram, Twitter, meu blog e o endereço para vocês acessarem o meu livro grátis, Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro, que
que fala sobre algumas espécies exóticas que chegaram na nossa cidade do Rio de Janeiro e ficaram por aqui e se integraram ao nosso dia a dia. Quem não conhece ainda, por favor, está aqui embaixo, livro grátis, Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro. Faz a inscrição no canal, se gostou desse vídeo, compartilha, se você é professor, mostra para os seus alunos, se você é aluno, mostra para o seu professor. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana com mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.